history gets its starting spot. Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Chegamos à definição da pole position para as 500 milhas de Indianápolis, a maior corrida do mundo. Daqui a pouquinho, 12 carros vão para a pista para buscar a classificação entre os 6 mais velozes, depois os 6 mais rápidos vão na briga pela pole position da Indy 500. Teremos Brasil na briga pela pole position. Daqui a pouquinho teremos o Caio Collet disputando a pole. O Caio que ficou entre os 12 mais velozes com o 7º tempo. Boas chances de avançar entre os 6 mais velozes. Hélio Castro Neves também está classificado, vai largar na 15ª colocação. Depois de um sábado chuvoso, um domingo de muito sol, temperaturas altíssimas, inclusive em Indianápolis, vamos para a sessão classificatória. Os 33 carros já foram para a pista, fizeram a sua tentativa garantida. Já temos definido do 13º ao 33º lugar no grid a disputa, os pilotos já classificados. E agora vamos com os 12 mais velozes. Eu sou o Thiago Alves, Vitor Martins está junto comigo nessa. Vitor Martins, um dos favoritos aí, Scott McLaughlin, o melhor tempo ficou até agora com o Felix Rosenqvist, mas Caio Collet foi uma grande surpresa, o melhor novato até agora. O que podemos esperar dessa briga da pole, Vitor Martins? A Indy 500 está chegando, tudo jóia, amigo? Tudo bem, Thiago. Um abraço para você, para os amigos ESPN e Disney Plus que acompanham a maior de todas as corridas. Depois de um sábado em que não houve nada por conta da chuva, muda o tempo por completo, a temperatura aumenta e pega muita gente de surpresa. Toda a combinação é mudada para a classificação. Estamos vendo aí Caio Collet, a grande surpresa do treino, passando em 7º lugar e pela primeira vez tentando aí a sua pole position, claro, na sua estreia na Indy 500. Ele, junto com o seu companheiro Santino Ferrucci, um dos únicos, uma das únicas equipes que colocou 100% de seus carros ali entre os 12 primeiros. A outra é a Ganassi, que colocou os 3 carros de Scott Dixon, que foi o primeiro a ir à pista. Kevin Simpson também uma surpresa em 12º. E depois Alex Palou, que não teve o melhor dos carros. Esse aí também é uma surpresa, Thiago Alves, porém negativa. O que andaram rápido as duas Penske de McLaughlin e de Malucas não andou nada bem New Garden. E não fosse ter tantos pilotos que foram muito piores, mas aí também porque não só falta carro, mas falta talento, New Garden largaria muito pior, vai sair na 24ª colocação e tal qual no ano passado terá de fazer uma prova de recuperação, ele que foi punido e largou na última fila. E aí temos do outro lado, um Felix Rosenqvist, como você falou, ele sobrou na classificação inicial. Lembrando que nós não tivemos o mesmo esquema dos anos anteriores, né, por conta do sábado, em que acabamos perdendo toda aquela sequência, né, da fila 1, da fila 2 e tudo mais. Só tiveram uma chance de ir à fila para fazer a volta composta por 4 giros. E aí, das filas 5 para cima, Thiago, temos a definição com Hélio Castro Neves largando na 15ª colocação e com a última fila formada por Stingray Robb e Jacob Abel, que foram terríveis. Tivesse o bump, eles certamente seriam bumpados ali ou estariam brigando pelo bump. E os demais 31, né, compondo os 31, tiveram tempos decentes ali para brigar por alguma coisa. Faz falta realmente o Bump Day. Nós não teremos o Bump Day este ano, que é aquela disputa ali pela última vaga no grid. Mas vou falar de uma coisa interessante daqui a pouquinho. Vamos só ver, acho que teremos algum entrevistado. Daqui a pouco sumiu o entrevistado. Já do grid de largada, chama atenção na 27ª colocação de novo. Um carro com colaboração. Ah, sim, o Malucas, falamos ouvir aqui rapidamente o Malucas. Look, it's been super confident. The car has been Tô muito amazing, and I've been confiante, super o carro happy. tá But incrível. we want to try to go for that pole. Tentaremos I ir mean, para a Rosenqvist is pole looking really quick, so we're gonna have to be pushing this to the limit. So vamos levar it's para o still limite. stressful, right? We're still trying to É give our estressante, 110%, tentando dar give it nosso our all, but this 110% para Verizon tudo. Chevrolet number 12, Mas it's nosso been Chevrolet quick, número and I 12 believe foi we have rápido o way tempo more todo. pace. Acho que temos We'll mais see what we ritmo. can get. Vamos ver o que a gente pode conseguir. É seu primeiro ano com a equipe Penske, já são 5 top 10 brigando pelo top 6, talvez a pole position na Indy 500. É um sonho se realizando? Sem dúvida, é um sonho se realizando. Nos últimos anos, a trajetória maluca, 2024 com a cirurgia, eu pensei que eu nunca estaria num carro de novo para 2026 aqui com a Penske. Minha melhor temporada até hoje. E somos em P2 para a Indy 500. Vamos tentar parar um outro Fast Six. Brigar para a pole position é muito especial.
I'm living the dream right now. Eu estou vivendo um sonho agora. E aí o carro que é o mais veloz até agora foi o mais veloz na Fast Friday, na sexta-feira de turbo ativo, e também o único que conseguiu andar na média em 232 milhas, e o único que no tempo acumulado das 4 voltas fez 2 minutos e 34 nessa casa. Ele tem 7 poles na pole, ele tem 7 poles na Indy, perdão, dizendo, fizemos um bom trabalho. Estou muito motivado hoje para aprender dos erros e evitar. Vamos ver se eu chego ao Fast 12, tudo pode acontecer. É o Speedway, temos um longo caminho, mas o time fez um bom trabalho. Quero agradecer a Michael Shank e a Honda. Ele que busca, vou até confirmar aqui, ser o primeiro sueco a ser pole position em Indianápolis. Não vai ser o primeiro sueco a brigar, a ser vencedor caso ganhe. Aí os pilotos que avançaram no top 12, destaque para o Kyle Collet, o novato, 7ª posição, na ordem que eles classificaram. Rosenqvist, Malukas, Daly, uma grande surpresa, Conor Daly, McLaughlin, Vicky, Rossi, embaixo, Collet, Dixon, Pato, Ferrucci, que é sempre um cara rápido nessa pista, Palou, que venceu no passado, e Keith Simpson botando a Ganassi com todos os seus carros nessa disputa. Indy na ESPN é o seu canal de comunicação conosco. Indy na ESPN, você manda sua mensagem, interage comigo, Thiago Alves, com o Vitor Martins, com todos os fãs da velocidade. Lembrando que no próximo domingo, dia 24, 1 da tarde, ESPN 4, Disney Plus, a maior corrida do mundo, as 500 milhas de Indianápolis, ao vivaço para você. Domingo que vem, 1 da tarde, estaremos ao vivo, eu e o Vitor Martins acompanhando a Indy 500, que sorriu apenas uma vez para Scott Dixon aqui, Vitor Martins, mas focando no quali, outras particularidades, outras coisas interessantes que você viu. Eu ia comentar também de uma história curiosa aqui, mas antes falar também Hélio Castro Neves, Elinho, que classificou na 15ª colocação. Tem um companheiro de equipe que é o mais rápido da Meyer Shank, o Rosenqvist, mas você que viu a volta do Hélio, você achou o Hélio mais conservador, né, Vitor? Sim, Thiago. É interessante notar como ele fez as 4 voltas por opção dele. Se a gente pensar, né, que o piloto vem muito rápido, geralmente ele sai da curva, ele costuma fazer um movimento para o meio da reta principal, vem aqui para fora e faz a tangência abrindo para 1, para 2, para 3 e para 4, sempre beliscando a parte interna da linha, né? Da linha branca que a gente vê também ali, que continua na tangência da curva. Em nenhum momento das 4 voltas o Hélio beliscou essa linha. E depois, entrevistado, ele mesmo falou que estava um tanto quanto conservador, porque até sabia que tinha um carro rápido, porém havia uma questão. O Hélio só tem um motor, né? Então ele preferiu ser um tanto quanto conservador, mas disse que a partir de agora, né, quando virar a chave, ele não vai mais para a pista hoje. Amanhã tem um segundo treino, né, um primeiro treino, né, para mudar a chavinha, literalmente, para os carros começarem a se adaptar para a corrida do próximo domingo. E depois, na sexta-feira, tem o Carb Day, em que os pilotos podem fazer a última adaptação. Então, segundo ele, a partir de amanhã, ele não vai começar a poupar mais nada, justamente porque, primeiro de tudo, se a gente for observar as últimas corridas, né, Thiago, houve uma dificuldade muito grande para ter ultrapassagens, e elas só aconteciam justamente quando tínhamos o momento da largada e das relargadas. Quando elas aconteciam, era muito difícil de fato ter essa movimentação ao longo da corrida. Então, para o Hélio, largando ali na 5ª fila, vai ser interessante ele fazer essa adaptação, entendendo que de fato a Meyer Shank tem um conjunto muito melhor do que tinha no ano passado. E vendo alguns erros que eles tinham notado no acerto do ano passado, já não há mais. Eles têm um conjunto que hoje são os mesmos 3 pilotos e que funciona muito melhor. Mas dá para notar que, por exemplo, da volta do Rosenqvist para a volta do Hélio teve uma diferença, e até mesmo do Marcus Armstrong, que teve um problema na volta dele quando ele foi para a pista. O carro morreu. Ele conseguiu pegar meio que no tranco, por assim dizer, mas aí comprometeu muito da volta dele porque ele não conseguiu fazer o aquecimento ideal. Então, Marcus Armstrong também ali larga no meio do pelotão. A Meyer Shank tem um bom conjunto, é bom lembrar disso. E se a gente olhar como um todo, Thiago, a gente sempre fala do quarteto de ferro da Indy, né? Nós temos uma Ganassi que está andando muito bem, mas não é uma Ganassi que brilha. Por enquanto não é uma Ganassi que brilha, e até mesmo o Alex Palou tem dito ao longo da semana que ele não está totalmente confortável com esse carro. Mas estão lá os 3 carros. Nós temos uma McLaren que passou só com o Pato para a fase final.
Lundgaard ainda com as suas questões em oval, Nolan Siegel até que foi bem pelo que a gente espera de Nolan Siegel, e Ryan Hunter-Reay não se encontrando até agora com um acerto na McLaren. Aí temos também a terceira dessas forças, que é a Penske, como falamos, McLaughlin, você até citou, Thiago, um dos mais rápidos, se não o mais rápido nos treinos, não conseguiu converter isso por enquanto na classificação, mas não podemos descartá-lo, o problema é o passado, sobretudo o ano passado, né, quando ele bateu 2 vezes, e aí na largada, no aquecimento, ele também bateu o carro, e o David Malucas andando muito bem, só que o Neil Garden andando muito mal, e aí a Andretti irreconhecível ao longo dos treinos e da classificação, andando ali para trás. Então dizem até que tem um bom carro de corrida, Thiago, mas é bom ficar de olho que me parece que esse ano a Andretti não vem tão forte assim, o que permite que equipes como a própria Meyer Shank ocupem esse posto de quarta força e fiquem de olho nos carros da Dreyer & Rainbow, que é uma equipe que só corre em Indianápolis por enquanto, ainda sonha por muito tempo voltar a ser uma equipe de toda a temporada, mas que está andando muito bem com o Conor Daly, e ele é um especialista em oval e corre em casa em Indianápolis. Verdade, terceira colocação para o Conor Daly, ali, análise do vídeo até aparece na pagoda ali de Indianápolis, os carros já estão indo para a pista, o primeiro que vai tentar a classificação é o Keith Simpson. Turma já está interagindo conosco, sabe aqui, ESPN, a casa da Indy, a maior e melhor cobertura da categoria do Brasil, é aqui, ao vivo, exclusiva, aqui o quadro da Indy com você hoje, aqui na ESPN 4, no Disney Plus. O Vicente Sfer tá ligado com a gente, na torcida pro Caio, curtindo muito o Caio, o único novato a avançar para disputa da pole position. Reginaldo Marques ligando com a gente, o Edson também aqui. Bora ver quem vai largar na frente, o Júnior Ferreira, a Ingrid Valiengo tá aqui, pena que não tem o bump, é verdade. Luiz Andrade conosco, o Marcelo, aquele friozinho na barriga. Indy 500 semana que vem, domingo 1h para você, ao vivo, ESPN 4 no Disney Plus. Quem é assinante do plano premium do Disney Plus acompanhou todos os treinos dessa semana. Fiquei de olho ali nos treinos realmente sem dar um direcional de quem vai ser uma competição muito grande. Quem sabe, Hélio Castro Neves coloca aí o seu 5º rosto e será o maior vencedor da história da Indy 500, ele que com outros 3 pilotos tem 4 vitórias na prova mais importante do mundo. Elinho, que vou até confirmar aqui, também tem 4 pole positions nas 500 milhas de Indianápolis. O Brasil, que já foi pole em 1990 com o Emerson Fittipaldi, pulou para 2002 com o Bruno Junqueira fazendo pole position, depois o Elinho, primeira pole dele em 2003, 2005 o Tony Kanaan foi pole position e o Hélio cravou a posição de honra em 2007, 2009 e 2010. São as poles brasileiras em Indianápolis. Quem sabe Caio Collet hoje consegue essa pole position, que seria incrível para o Caio Collet, seria o 2º novato consecutivo a conseguir uma pole position em Indianápolis. Ano passado tivemos o Robert Schwartzman da Prema, que não corre esse ano, nem o Schwartzman nem a Prema foram pole positions na prova mais importante do mundo. Ficar de olho aqui na torcida do Caio Collet. A gente vê os carros indo para a fila em Indianápolis, já as tentativas. Explicando mais uma vez, Vitor, top 12 agora e depois o Fast 6, certo? Exatamente, Thiago. Então nós temos uma sequência que é igual à sequência que vimos anteriormente, né? Os 33 carros foram para a pista através de um sorteio feito ontem à noite, já no horário de Indianápolis. Então os carros, a saída deles foi definida por esse sorteio em que o Scott Dixon, pela primeira vez na vida, foi o primeiro a sair para a sua volta. E o que mudou de ontem para hoje, Thiago, foi o fato de que ontem fazia frio e chuva, e de repente a temperatura subiu para 25, 26 graus, sendo que na pista estava mais de 40. Então muda completamente o acerto do carro, foram mais conservadores. Mas quando o Dixon foi para a pista, andando ali na casa de 231, 232 alto, 231, todo mundo achava no primeiro momento, olha, não vai. Porque o ano passado nós vimos velocidades próximas em milhas a 234. Mas ninguém conseguiu ir acima de 232.9, que foi a melhor volta do Rosenqvist nesse ano. Então é uma velocidade menor que a do ano passado, mas se a gente olhar para o grid como um todo, é um grid mais compacto entre o primeiro ao 31º colocado.
O 32º Jacob Abel e o 33º Stingray Robb, eles largariam na Indy Next. Por isso seria interessante ter o bump. E até mesmo a Indy fez uma meia-culpa falando que essa é uma grande falha para esse ano. Contavam ali com o 34º carro do Colton Herta, que por conta de todas as mudanças, que nós vamos ouvir o Alex falou. Preciso achar minha esposa para andar todo esse lugar aqui, mas honestamente eu estou feliz. Vamos brigar pelo Fast 12 com condições difíceis. Acho que agora vamos estar mais iguais a todos. Eu acho que o carro Honda 10 possa ir. Estou empolgado. Vamos ver se a gente pode ficar entre os 6 primeiros, Vitor. Pois é, Thiago, e só completando, até me perdi no que eu estava falando, Thiago, perdão. Do Bump Day, que a Indy admitiu que foi uma falha. Perdão, obrigado. Colton Herta seria o 34º carro, andando com a Andretti, né, no caso, pelo 4º carro da Andretti, mas por conta da mudança no calendário, né, as corridas de abril que ficaram por ser realizadas na Fórmula 2 e na Fórmula 1 foram transferidas para maio. Ele corre na semana que vem na Fórmula 2 no Canadá e não poderia alinhar o seu 4º carro na Andretti, mas mesmo assim haveria aqui e ali uma outra vaga que você poderia arrumar um 34º carro, mas também não havia tantos motores assim. O Hélio, como acabamos de falar, está com um motor único, Honda e Chevrolet ali no limite da capacidade deles, então esse ano nós não temos ninguém para que seja bumpado. As voltas de Jacob Abel e Stingray Robb certamente deixariam os dois de cabeça em pé para que tentassem se classificar e um deles fatalmente ficaria fora da corrida. Então é um cenário que eu diria diferente em relação ao ano passado, muito embora, como você citou, o Robert Schwartzman não era favorito nem de longe a ser pole position no ano passado. Ele não foi o mais rápido ao longo do treino classificatório. E aí encaixou uma sequência de voltas rápidas para colocar a sua primeira pole, a pole da Prema, surpreendentes no ano passado. Então, nesse momento, é muito em cima do que o Palou falou, Thiago. O Palou foi o antepenúltimo a entrar na pista, dos 33, e o Dixon, seu companheiro, foi o primeiro. Ele andou pior que o Dixon. Não é uma coisa que se esperava, mas as condições eram diferentes. Agora as coisas parecem um pouco mais iguais para todo mundo, então nós não devemos ver alguma coisa parecida, pelo menos em termos de escala, que vimos em relação ao treino anterior. Então, o mais lento Simpson é o primeiro a entrar, o segundo mais lento, 11º Alex Palou é o segundo, até chegar no mais rápido o Felix Rosenqvist. Desses, os 6 mais rápidos passam. Seguimos juntos, Indy na ESPN, mais uma vez obrigado a todo mundo aqui com a gente, tá o Reginaldo Marques, Flávio Nelson, a Ana Ribeiro aqui, adoro os comentários ácidos do Vitor Martins, apostando no Big Mac e no Colé, Eric Damasceno também com a gente, Flávio Zani, o Scur, o Gladstone, turma conosco aqui, Luiz Ferrari, que é assessor de imprensa do Caio Collet, aniversariante do dia, o Ferrari, não o Collet, parabéns pro Ferrari ligado com a gente. Tá o Lucas também aqui, junto com a Jéssica, já acompanhou a final do Masters 1000 de Roma, tá vendo agora aqui a Fórmula Indy. Uma curiosidade, Vitor Martins, o quali de Indianápolis ele é bem diferente de qualquer outra prova, a gente tem 4 voltas e vale ali na soma, a média de velocidade das 4 voltas. Traduzindo isso para tempo, a diferença do primeiro Felix Rosenqvist para o Keith Simpson, 12º, um pouco mais de 1 segundo em 4 voltas na pista. O Rosenqvist fez em 2 minutos 34 segundos e 7 décimos, o Simpson fez em 2:35, 7:8. Então um foi 7 décimos, o outro foi 7,8 décimos, 1 segundo e 1. A diferença em 4 voltas, e isso também torna o quali da Indy 500 especial. E considerando, Thiago, que o Rosenqvist fez um tempo que destoa do segundo até o 12º. Ele foi muito mais rápido que o resto, né? Por isso que a gente tem de olhar com cuidado pelo que aconteceu, porque passa a impressão que o Rosenqvist é muito favorito. É claro que ele tem uma grande chance de fazer pole e não descartaria esse senhor aqui, Alexander Rossi, que inclusive, né, tudo que aconteceu na semana passada, teve uma mudança e uma revisão completa ali do órgão da Indy que fiscaliza toda aquela questão que vimos, né? O Rossi, o fã de esporte, há de lembrar, na corrida do misto, acabou tendo um problema em que o seu carro parou basicamente na linha de chegada e a Indy demorou
uma volta e meia para acionar a bandeira amarela, sendo que o Rossi teve de sair do carro, abanar o volante do tipo, estou saindo, vocês não vão fazer nada, e só depois que a Indy teve uma ação de colocar a Full Course Yellow. Teve aquela entrevista correta que ele deu, manifestando todo o seu repúdio, e depois eles mesmos, a Indy Review com o seu quadro, há uma sequência de fatores que você leva em consideração para aplicar uma bandeira amarela, e os últimos fatores são olhar para onde está o líder da corrida, no caso então era Alex Palou, para você dar uma bandeira amarela sem que o prejudique. Era essa uma das determinações da Indy até então. Esse movimento foi retirado, até porque, havemos de lembrar, né, Thiago, nem ele primeiro colocado, Alex Palou, nem o segundo colocado, Kyle Kirkwood, acabaram parando nos boxes. Então eles demoraram uma volta a mais para ver se eles parariam, e só com a ação do Rossi que a bandeira amarela foi acionada. Então, a partir do momento que virem um carro parado, é acionada a bandeira amarela, independente de quem seja o líder ou de onde ele vai estar na pista. E vimos agora há pouco Hélio Castro Neves conversando com o seu piloto Félix Rosenqvist, o mais rápido e o último é a pista. Olha só, a gente vê uma das birutas que determinam direção de vento em Indianápolis. Isso é muito importante. O vento é um fator muito forte na prova, ventando bastante em Indianápolis, e isso muda bastante. Você vê aí o vento em milhas por hora saindo nas curvas 1, 2, 3 e 4. Lembrando que as medidas de velocidade são sempre em milhas por hora. Muito vento mudando de direção. Isso pode ser um fator para carros leves em voltas classificatórias. Falando nisso, vai começar. Você vê aí Keith Simpson. Será o primeiro carro para ir para a pole. Já pode mandar na hashtag Indy na ESPN. Vocês estão confiantes? Caio ficará entre os 6 mais rápidos ou não? Esfregue suas mãos. Começa agora a busca pela pole position. É o top 12 da Indy 500 para você ao vivo com a gente aqui na ESPN. De novo, obrigado pela preferência. Estamos juntos, exclusivo no Brasil, ao vivo para você, a sessão classificatória das 500 milhas de Indianápolis. E no próximo domingo, 1 da tarde, estaremos ao vivo no Templo da Velocidade, acelerando em Indianápolis, acelerando com a maior prova do mundo. Keith Simpson, piloto das Ilhas Caimã, vem para sua volta de aquecimento. Ninguém na hashtag Indy na ESPN apostando nele, Thiago? Vem Simpson na sua volta de aquecimento. Duas largadas em Indy, melhor resultado de término, 21ª colocação. Vamos lá, vem agora para a bandeira verde, vem abrir a primeira volta. Keith Simpson começa a sua tentativa, é uma tentativa por carro, por piloto. Você vê ali as velocidades em milhas por hora, deu para ver também o acelerador, o freio e a parte híbrida. Na volta de aquecimento, 219,2 milhas. Fez o Keith Simpson. Vem para o complemento da sua primeira volta rápida. São 4 voltas para o piloto. 3 para o final. Completa a primeira volta Keith Simpson, 231,0. Pouco. Ele que teve, de média, 231,0 nas 4 voltas. Condições mudaram, é verdade, mas uma primeira volta, comparando com a sua primeira tentativa, não foi tão veloz, Vitor. Não foi, Thiago. É uma pena que o gráfico não traga aqui à esquerda a velocidade máxima que eles alcançam aqui no final da curva 2 para 3. Pouquíssimos pilotos conseguiram chegar em 240 milhas por hora. É um bom comparativo para ver como está a velocidade dos pilotos, mas a grande preocupação está na curva 4 e o vento contra. Segunda volta, 231,0 também, praticamente igual a volta
Foi na diferença, foi um tiquinho mais lento, mas na casa dos centésimos. Tá aí, ó. Foram 2 milésimos a diferença de uma volta para outra. Mais uma vez, a gente sabe que no Brasil estamos acostumados com quilômetros por hora. A Indy utiliza, assim como nos Estados Unidos, milhas por hora. A gente vai com a informação na tela. Terceira volta. Terceira volta. Completa 230,5 milhas. Perde meia milha na volta 3 o Keith Simpson. Vai entrar na curva número 3. Keith Simpson é o primeiro a ir para a pista. Vem para terminar a volta o Keith Simpson, usou toda a potência híbrida e ele completa com 230,8 a média, 230,8. Primeira média entregue, Vitor Martins, Keith Simpson. É uma média que deve colocá-lo ali na quarta fila mesmo, Thiago. Não creio que ele passe com esse tempo, a não ser que as condições tenham de fato mudado a esse ponto, mas não creio que o Simpson consiga passar com esse tempo. E quando o fã de esporte ouvir eventualmente o cara que está no rádio, o engenheiro, ou eventualmente o spotter dele falando deploy, é quando ele deve acionar a bateria para que ele ganhe essa potência extra e gastar tudo o que ele tem para ganhar de fato os cavalos a mais. Geralmente tem sido utilizadas na última volta, a não ser o Pato Howard, que acabou usando em suas classificações na primeira volta. Vamos com o Palou, que tá com câmera on board, olha só. Quem diria, hein, Thiago? E tem duas, na falta de tem duas. Vencedor da prova do ano passado, atual tetracampeão da Fórmula Indy. Será que vem 4 títulos seguidos, 5 na história? Vem para sua segunda volta de preparação, segunda volta de aquecimento. Ele que foi pole position em 2023. Indy na ESPN, o Rogério Claro, bola de Caio. O pasteleiro quer um dia ver as 500 milhas em Indianápolis. Pois vá. É a melhor coisa que tem. Pra valer, vem para abrir agora a volta. Palou, bandeira verde para o espanhol, Vitor. Exato, e só completando, Thiago, nós vamos ver em muito momento a on-board. Repare que uma tocada é muito suave e o carro é muito acertado. Seria legal se a gente tivesse esse gráfico o tempo todo. Lembrando que muitas vezes tem na transmissão dos Estados Unidos, mas não tem na transmissão internacional. Vamos de carona com o Palou. Primeira volta de Palou, 232,0. A coisa começou a ficar mais séria. Gasta um pouco da potência híbrida. Mantém cravado o acelerador. Alex Palou, primeira volta, 232,0, Vitor. Pois aí, vamos ver se ele alcança de novo 240, como ele fez na volta anterior. Bateu. Olha só como ele não usa praticamente o híbrido na reta. O Palou vem para completar a segunda volta. 231,4. Perdeu 6 décimos de milha na segunda volta. Mas de novo, Thiago, note que uma tocada é bem... Ele não precisa controlar o carro, não, ó. Ele conduz ali para a esquerda, não precisa mexer muita coisa, não mexe na barra. Tá usando o deploy nesse momento um pouquinho. De novo 240. O carro é muito rápido na reta. Baixou um pouquinho ali no Air Jacket. Os ajustes dentro do carro que ele pode fazer. Vem para a terceira volta. Alex Palou vem receber a bandeira branca.
231.3. 231.3. Agora usa mais do híbrido para compensar a perda da quarta volta. Usou tudo. Chega a 240 em todas as voltas. Vai usando na curva, vem para completar Alex Palou. Na quarta volta, o tetracampeão cruza com 231.7. 231.665 é a média de Palou. Ele até confirmar aqui, ele foi mais rápido, meia milha mais rápido que a sua tentativa da manhã. Pois é, para você ver também como teve uma mudança do começo até o fim, até porque a temperatura subiu muito ao longo do treino. And because he's kind enough to talk to us just moments before he straps in to go Simpson 240 miles per hour, I'll hold the umbrella. This is your first time in this format, despite being so good here. What do you learn by watching the others that go ahead of you? Você está vendo os caras na frente, eu sou curioso, disse ali o Conor deles. Primeira vez nesse formato, estamos num bom carro. Tentar umas voltas, quem sabe, uma sólida, constante pro nosso carro. Vamos ver o que acontecer, mas espero que a gente tenha felicidade agora na segunda. Mas Scott McLaughlin disse que foi a corrida mais louca que ele fez, então eu me sinto melhor. A gente vai ouvir a galera vibrando por Conor Daly. Vem aí Ferrucci, que é um cara que a gente sabe que é rápido nessa pista. Vitor, e é o companheiro do Caio Collet. E não estava feliz com o seu carro, inclusive ficou atrás do Caio. Disse que o carro dele estava para ficar ali entre 9º e 15º, nada mais além disso, que precisa fazer um acerto ali para ganhar um pouquinho de mais velocidade. Eu já vi anos melhores do Ferrucci, inclusive no ano passado, quando ele estava andando no mesmo tempo e no mesmo ritmo da Penske. Não acontece isso esse ano. Vamos com o Ferrucci. Na sequência, Pato O'Ward, depois Scott Dixon e na sequência Caio Collet, comparativo virtual com Palou. E não chegou a 240. Ferrucci completando a primeira volta, 231.2 de média. Foi exatamente a média que ele fez na sua primeira tentativa. Vem para a segunda volta o Ferrucci, 231.4, melhora um pouquinho. Interessante como com a potência híbrida a gente vê os carros melhorando de voltas, geralmente eles pioravam. Esse ano já estão com mais precisão da potência elétrica também, Vitor. Exatamente, Thiago. A questão é que agora para a terceira volta, como ele vai ter menos energia, pode ser que caia com alguma distância em relação à volta anterior, a não ser que ele tenha um ritmo muito parecido com o que ele teve, inclusive, na primeira participação, em que as 4 voltas acabaram sendo muito constantes. Ferrucci no complemento, terceira volta, 230.8, tá mantendo a mesma média da manhã. Um pouquinho pior, gasto híbrido. Chega a 239 de média, recupera um pouquinho no regen. Vai gastar o final da bateria na curva 4.
Foi até o limite. Lá vem Ferrucci. Talvez não o suficiente para ficar entre os 6 mais rápidos. Ferrucci. 230.8, a média 231.0. Mais rápido que Simpson, pior do que Palou. Trocaram de posições ali o espanhol e o piloto dos Estados Unidos, Vitor. O que parece até agora, por enquanto, Thiago, é que Ferrucci e Simpson têm um desempenho similar ao que fizeram na classificação anterior, e o Palou conseguiu melhorar até justamente por conta da posição em que ele se encontrava. Ele foi o antepenúltimo aí para a pista e pegou uma pista pior, mas conseguiu aí melhorar o acerto. Ele mesmo havia falado depois que desceu do carro que a Ganassi tinha um trabalho ali para encontrar algumas milhas e de fato encontrou. Então, o que vemos dos carros 14 e 8 é algo muito similar ao que vimos na sessão anterior, e a evolução do Palou se explica do trabalho muito bem feito da Ganassi. A McLaren também precisava fazer isso com o Pato, e ele mesmo também havia falado sobre isso. Temia naquele momento que não tivesse a classificação garantida. Vai aí Pato O'Ward para a sua classificação, mas a McLaren também tem alguma coisa a encontrar nesse carro que talvez em anos anteriores ela estivesse mais forte. Para ilustrar para o pessoal, a gente vê aí uma Lucas na tela. 231 milhas por hora de média dá 370, quase 372 km por hora de média. A gente viu os pilotos batendo 240 milhas, 386 km de top speed, de velocidade máxima quilômetros por hora. Então, para ter uma noção da velocidade dos carros da Fórmula Indy. Próximo carro aí para a pista, tive ali já Pato O'Ward. Pato, que naquela corrida 2 anos atrás contra Newgarden, perdeu na última curva as 500 milhas de Indianápolis, buscando a sua primeira vitória. Reparem o close que toda hora dão em Conor dele, e vai ser comum, inclusive, tanto ele quanto Ed Carpenter, são os dois pilotos de Indiana, e também no Jack Harvey, que é companheiro, inclusive, do Conor Daly na Dreyer and Rainbow. E o Harvey, ao longo da temporada, é repórter da TV americana, e para essa prova ele faz a corrida com os carros, ele faz a corrida com o carro 24, Conor Daly com o carro 23, o carro do Carpenter 33. E tá aí Hélio Castro Neves. Hélio Castro Neves com Rosenqvist, seu companheiro de Meyer-Shank. Elinho que completou 50 anos de idade, semana passada, né? 51. 51. Ele que tá com o Massato, são os mais velhos do grid, mas ele tá há muito tempo conversando com o Rosenqvist aí, dando dicas do que fazer. Yeah, you know, it's probably the most I think I've sweat on a qualifying day. Comentando do vento, o Palou dizendo que é duro. Nós temos um carro bom para a corrida, não necessariamente um carro de quali, disse o Ferrucci, perdão. Tentando chegar no top 2 é muito bom. Começamos isso na terça-feira, sofremos um pouco na sexta, tivemos uma mudança de motor no último minuto, basicamente no pit hoje. Orgulhoso de toda a equipe do número 14. Vamos ver quanto que vamos embora. Acho que fizemos bem. Like I've been saying all day, and like AJ says, pays next week. They persevered all week long to De end up olho, in the top 12. realmente We'll see ali. where it Vai tentar, stacks up, quem sabe, guys. ficar entre eles. Vamos agora com o Pato. 27 anos, Monterrey, México, o piloto mais popular da categoria. Semana que vem, Indy 500, 1 da tarde para você, ESPN 4, Disney Plus. Coisa que, um fato curioso dessa edição, nos últimos 2 anos nós vimos o Kyle Larson fazer o double, né? Correr a Indy 500 e a Charlotte 600 no mesmo dia que é a prova da NASCAR, que você também acompanha com a gente na ESPN e no Disney Plus. Esse ano teremos a Katherine Legge, a primeira mulher a tentar fazer as 2 provas no mesmo dia, classificada na 27ª colocação em Indianápolis, e vai buscar a classificação para 600 milhas de Charlotte. A Legge, primeira mulher a tentar o double também, foi uma das notícias que pegou muita gente de surpresa, Vitor. Exatamente, até porque ela foi a última a confirmar a participação na Indy 500, tinha toda uma estrutura
financeiro e comercial para participar da prova. Vai com a equipe HMD, que é uma equipe da Indy Next, que pela primeira vez tem uma operação em conjunto com outras equipes para essa etapa, com o começo agora do Pato da sua volta mais rápida. A Catherine Legg faz uma parceria da HMD com a Foyt, então é quase fosse um terceiro carro da equipe, abre muito Pato ali na primeira curva, mas é a primeira vez que, como você falou, teremos uma mulher tentando correr 1.100 milhas no mesmo domingo. Vamos de carona com Pato. Gasta também já o híbrido na primeira volta o Pato O'Ward, configuração diferente para a McLaren, equipe de Tony Kanaan. 231.2. Praticamente a mesma volta de Ferrucci na primeira volta. Vem ali o Pato, já gastou todo o híbrido. E tá balançando o carro, hein, Thiago? Ele não saiu bem nem da 1, nem da 2. E sequer chega a 239 no final da reta, quanto mais a 240. Segunda volta 231.2, praticamente a mesma volta de Pato. Tá brigando com o carro ali o Pato. Acelera, vem abrir a última volta. Completa a terceira volta Pato O'Ward. 231.2. Constante o Pato, impressionante. Porém, né, Thiago, como você lembrou, ele usou o híbrido na primeira volta, ela deveria ser uma volta mais rápida. Então foi um problema ali também ele ter usado mais potência para ter feito uma volta, por exemplo, igual a que ele fez nas outras duas. Será que vai conseguir as 4 voltas na casa de 231.2? Lá vem Pato. Quadriculada para Pato O'Ward, 230.6, ele fica abaixo de Ferrucci. Cai bastante, perde muito tempo ali o Pato, não foi uma boa tentativa. Tá chegando a hora do Caio Collet. É Dixon, depois Collet. Pato piorou bastante a sua volta, Vitor. Thiago, a McLaren não está muito bem esse ano, não. A gente já viu anos muito melhores dela como um grupo. Não encontraram ainda o acerto ideal. Talvez até seja mais justo dizer que, será que alguma equipe de fato tem encontrado o acerto ideal? Ao longo desses treinos da semana, eu só vi um piloto, que foi justamente Conor Daly, falar que é o melhor carro que ele já guiou nas 500 milhas, esse carro número 23 da Dryden Rainbow. De forma geral, a dificuldade que se teve ao longo da semana para encontrar esse acerto, também pela variação climática, dias de muito frio variando com dias de muito calor, faz com que os pilotos, por mais que seja o mesmo carro, amortecedores diferentes, cada trabalho feito nas diferenças de cada uma das equipes e com o conhecimento prévio que elas têm, é o segundo ano desse motor, né, sobretudo, né? O primeiro ano do motor híbrido do ano passado, mas mesmo com o conhecimento que se tem a respeito das unidades de potência, é uma velocidade menor do que vimos no ano passado, e embora não tenhamos tido nenhum acidente ao longo dessa jornada 2026, há uma dificuldade geral para se encontrar o acerto ideal em todas as equipes. A McLaren parece que falta um pouco mais. Aí vem Dixon, são 5 pole positions, venceu a prova em 2008, quando cravou sua primeira pole. Lá vem Dixon, esse tempo do Palou, 231.6 de média, é um tempo para brigar entre os 6, hein? Vamos ter como média esse tempo do Palou. Bandeira verde para Scott Dixon.
ficar de olho na velocidade final do Scott Dixon. De novo, abaixo do Palou. O Palou, o único, chegou a 240. Usa um pouco do híbrido o Dixon. Primeira volta dele. 230.8. Volta ruim de Dixon, hein? Volta Simpson. O Simpson com potencial de largar à frente do Scott Dixon. Na sequência, Caio Collet. Já chama o pessoal, já chama a galera, movimenta aquele grupo, chama aquele seu amigo. É o brasileiro na sequência brigando pela pole position em Indianápolis. Chegou a cair 227 na curva o Dixon. 230.4. Fosse na época daquelas inúmeras tentativas, já podia dar amarela pro Dixon, hein? Sim, levanta que não tem o que fazer. Vai ficar atrás de Keith Simpson, hein? Não tem muito o que fazer. Mesmo não tendo usado por completo a energia extra e o deploy, né, quando aciona para usá-la, em nenhuma das voltas ele conseguiu bater 240 como fez o Palou. E perdendo muito nas curvas. 226 ele caiu. Essa volta vai ser mais lenta ainda. Vamos ver Scott Dixon. 230.0. Vamos ver a última volta. Scott Dixon definitivamente fora da briga pela pole. Lembrando que dos 12, os 12 vão para a pista. Depois os 6 mais velozes decidirão a pole position. Queria até ver onde estava o carrinho do Palou, mas ele deveria estar contornando uma curva um segundo na frente, pelo jeito. Vem para o complemento Scott Dixon, sua quarta volta. 229.9. 229.9, média 230.3. Se fosse no quali de verdade, ele seria o 20º colocado no grid. Deve ser uma homenagem aí da Ganassi a Ray Hall Letterman Lanningham, né, que costuma andar na casa de 229. Aliás, And a he's Ray still talking to engineering because there's still a chance that he might make the 6 and be able to make a run for the pole by the end of the day. Are you content with where you're at being in the top 10 or so? Or do you really want a chance to tune on it some more and Você acha see que what's está available? satisfeito? Poderia ter mais? That run Collet was indo para a pista, hein? pretty shit, to be honest. É, opa! Ele não gostou. Resumindo. They might, but it's just, today's been a pain to Hoje está just feel like dia de we're- dor. Ele like que é we uma can get a lenda no decent México. run in. Like, I'm so busy and they're moving things around. Ocupado em mexer as coisas de um lado para o outro, não tive uma volta limpa. Yeah, I mean it's expected with these track temperatures. Eu esperava que com a temperatura It's alta moving around a lot. o carro mexeria So all we can bastante. hope- like, it'd be nice to have a little bit more of a Desculpa, balance. Pato Howard, To be mas able to maybe agora take é some downforce Caio off of it Collet and indo para a maybe pista, o brasileiro, just more novato da speed. AJ Foyt Because I feel like Racing. right now we're just kinda trapped. 24 anos de idade, And we had primeira Hardware Indy hit 500 at do, the end of the second do lap Caio. in sixth No top gear. 12, é um grande feito já, Yeah, quem sabe, it ir just por all in all, mais. it was a Boa very sorte pro messy Caio, run. que foi o sétimo mais Where I wasn't rápido getting no the quali regions hoje. that I was expecting Foi o from sétimo mais certain, rápido certain no ends último of the treino de track. sexta-feira. So, yeah, the whole Ficou no top strategy 10 of já how I em was gonna use the treinos hybrid, it kinda de went simulação out de the window. corrida. É para ficar de olho em Caio Collet. we didn't Por isso quite que eu make it chamo a any atenção de better você. from Esfregue suas the mãos. track we had. It just Boa feels sorte, the exact Caio. same. So I don't know Vem para sua primeira volta rápida, Caio Collet, bandeira verde para o brasileiro. I think this is just what we've got. Two-time Indy 500 Bandeira runner-up, verde para Pato Caio Howard. Collet. Watch. De olho no novato. Primeira média dele, 231.4. Chega a 240. Chega a 240 o Caio Collet na primeira reta oposta dele. Sustenta até 228 na curva. Vamos ver Caio Collet na primeira volta dele. Completa a primeira volta, Caio. Completa a primeira volta, Caio. 231.8.
231.8 foi a segunda volta mais rápida da primeira tentativa de todo mundo, só ficou atrás do Palou, Vitor. E sem usar a energia essa, por enquanto intocável, vem andando, entrando na curva 230, vai bater 240 pelo jeito de novo, Thiago. Bate 240 o Caio. É o Brasil todo ao vivo com ele aqui na ESPN. Tentativa de Caio Collet rumo à Indy 500. Quem sabe a briga pela pole para ficar entre os 6 primeiros. Lembre das ferramentas, completa 230.0. Uma queda relativamente expressiva ainda na briga. O Caio para ficar brigando com seu companheiro de equipe Ferrucci para largar à frente do Ferrucci. E nada do híbrido até agora do Caio. De novo 240. Carro bom de reta. Foi no limite ali o Caio. Teve que tirar um pouquinho o pé. Teve que tirar um pouco o pé o Caio nessa volta. Comprometeu. Completa essa volta o Caio. 229.4. Aquela tiradinha de pé. Custou ali a vaga entre os 6 primeiros, Vitor. Pois é, o problema tá, o carro é muito rápido, aí no contorno para 3 ele tá perdendo muito tempo, tá indo muito ali perto do muro e aí por isso que ele tem que tirar um pouco um pé. Olha, algo também com a questão híbrida, o Caio não utilizou o híbrido, não sei se tem algum problema, alguma coisa, mas o Caio não utilizou o híbrido e teve que tirar de novo o pé ali porque o carro tava banando. Agora ele usa o híbrido, Completa o Caio Collet, 229.8 à frente do Scott Dixon. Fica à frente do Scott Dixon, mas o Caio com esse tempo dificilmente vai para a disputa da pole position. Vitor, realmente a terceira volta foi o que acabou comprometendo o Caio Collet. O que deve ter acontecido, Thiago, é que a Foyt colocou um carro muito rápido em reta e sacrificou um pouco as curvas. Então, sobretudo da 2 para 3, o carro escapava um pouco e aí ele era obrigado a tirar um pouco o pé, mesmo não tendo utilizado a potência como acabou utilizando na última volta. Quer dizer, ele utiliza a potência, chega a 240 com alguma facilidade nas 4 voltas, mas aí no contorno das curvas ele é obrigado a tirar um pouco mais, não frear exatamente, mas tirar o pé ali do acelerador para manter o carro ali. Foi esse momento, sobretudo na 2 para 3, em que ele perdeu velocidade na terceira e na quarta voltas. Tinha carro para isso, mas aí é uma opção também de como o piloto se comporta ali, observando primeiro a temperatura da pista, o quanto ele vai perdendo também por conta do desgaste do pneu, e segundo, como o piloto se sente melhor em relação ao carro. De qualquer forma, uma tentativa válida do Caio. Não imagino que ele vai passar com esse tempo, a não ser que realmente a temperatura aumente muito ou que algum dos carros vá para um acerto muito extraordinário, muito na linha do que o próprio Caio fez, de você botar a velocidade máxima nas retas sacrificando as curvas, mas imagino que as próximas equipes não vão cometer esse, entre aspas, erro, não diria um erro, mas aí é uma questão de novo de acerto, mas saber utilizar ali um acerto, um downforce que você contorne a curva com mais suavidade. Metade dos carros já foram para a pista. Na sequência teremos Rossi, Vicky, McLaughlin, Daly, Malucas e Rosenquist. Zé Carlos com a gente, GG William também. Se já tivemos brasileiro na pole position, já tivemos brasileiro na pole position. Hélio Castro Neves, Tony Canaan, Bruno Junqueira e Emerson Fittipaldi foram os brasileiros pole positions em Indianápolis. E aí o carro do Conor Daly, que é da Dryden Rainbow, uma equipe que há muitos anos sonha em voltar a correr em tempo integral na Fórmula Indy. E aí vem Rossi, você vê ali ao lado de uma camiseta preta, colocando ali mãos nos óculos, o Ed Carpenter, o dono da equipe. Carpenter que classificou... Cadê o Carpenter? 14ª colocação. E aí o Rossi, 10 anos da vitória dele, se arrastando ali naquele ano de 2016 sem combustível. Primeira tentativa dele, logo sendo vencedor e depois não conseguindo mais nenhuma vitória. Em Indianápolis, no caso. Mas sempre andando muito forte, sobretudo nos tempos de Andretti. E depois, mesmo no ano passado com a Carpenter, tinha um bom carro, mas não estava para vencer. Mas realmente é um cara
para, tendo um carro muito bom, ficar de olho. Aliás, acontecerá com os 3 carros da Carpenter. É uma equipe que vem bem estruturada nos tempos em que Ed Carpenter brigava e fazia pole position em Indianápolis. Vamos com ele. Paulo Tomé também tá ligado com a gente. Galera, na hashtag IndinaESPN. Nice moves, Townsend. We're here with Sir Scott Dixon, completing your second run of the day. Different conditions, different really everything. What do you feel like you pinpointed? What do you feel like could have gone better? The car actually felt good. I think we nailed the trim level. We were just looking through data there. It just doesn't go. It's been weird how random the runs are. Some are really good, and then you roll out, you don't change anything, and then you either go slower by a mile an hour or speed up by a mile an hour. We haven't really found the speed up by a mile an hour part, but at least the 10 car has, they look like they had a really solid run there. Kudos to Kiffin too. I think he's done a fantastic job. But yeah, unfortunately for the PNC Bank number 9 on that run, it was just very blah. It just, didn't go anywhere. So starting probably 12th, I imagine, unless somebody has any issues out there. But it's a lot of effort goes in today, so a big thank you to everybody. And hopefully I can celebrate a 10 car. I'd like to see Felix get the pole here. Também gostaria de ver o Félix na pole position, olha só. Que é um carro que tem uma associação com a Ganassi, o carro número 10 do Palou, no caso não, mas o carro do Felix Rosenqvist. Rossi diz que esse é um dos melhores carros que ele já teve, 10 largadas em Indianápolis, melhor posição de largada, terceiro, vitória 10 anos atrás na estreia, em 2016. Vem pra bandeira verde, Alexander Rossi. Já usou ali bastante da potência híbrida. 239 no final, ticou 240. Ticou 240, lá vem Rossi. Vem para o complemento da primeira volta, Alexander Rossi, 231.6. Lembrar que a primeira volta do Caio foi tão boa, 231.8. Lembrando que teremos perto das 7 horas da noite o Top 6. Estaremos ao vivo direto com os 6 mais rápidos brigando pela pole position. Carro muito mais estável, né, Thiago? Contornando a curva, você não vê que ele perde assim tempo tirando o pé no acelerador. Ele entra na 4, ali com 220. Você vê que perdeu até um tempinho, né? 1 milha perdeu. Mesmo com o carro estável, perdeu 1 milha em relação à primeira volta. Usa um pouco mais a potência híbrida, vem até o limite ali, Rossi, sim, para sua terceira volta rápida. Temperaturas mais altas na pista, no ambiente. Ajustes finos, podendo fazer a diferença em Indianápolis. Rossi. Bandeira branca, última volta, Rossi completa a terceira, 230.8, melhor em relação à segunda. Olha, passou lambendo o muro, Rossi. O deploy no final da curva 3, ele recupera energia, 100%, já usa agora. Não chegou a 240. Antes da curva 3. Usa tudo que tem de potência, lá vem Rossi. Ainda tem um pouquinho, não usou completa, 230.8 é o quarto tempo. Sonha para ficar entre os 6, Vitor. É uma volta que eu até esperava um pouco mais do carro da Carpenter. Então isso vai muito na linha do que, por exemplo, Dixon,
Pato falaram sobre as mudanças, né, nesse carro, que às vezes você não mexe em absolutamente nada. O carro perde velocidade, não tem o rendimento esperado. Então, tirando o Palou, que melhorou muito em relação ao treino anterior, os demais realmente estão andando um pouco além. Muito feliz, sempre é um prazer de botar o carro número 10. Começamos tão devagar, a nossa primeira tentativa, as condições estavam no limite, and my mechanics and everybody at CTR because this was beautiful to drive. So hopefully we can get a bit more speed and fight for pole. I think there's a couple of really fast cars that are going to get on the team now, but yeah, super happy. Muito feliz. O que mais melhorou, os únicos que melhoraram, o Palou e o Ferrucci. O Palou melhorou bastante. Eu diria, Vitor, que o Palou já está entre os 6 mais rápidos, hein? Não, de fato tá. Até porque se os 5 que estão restando fizerem melhor tempo, ele classifica em 6º. Verdade. Então ele é o único garantido nesse momento já. Pois é, eu não dava Palou como uma carta ali realmente dentro da luta pela pole, pelo que havia feito no treino anterior. Mas de fato a Ganassi pôs a mão nesse carro, encontrou um acerto muito interessante, a ponto da diferença do primeiro para o segundo colocado ser 0,6 milha, Thiago. Então é uma diferença muito grande. Vem Vickey, o holandês voador, foi o 5º colocado, a Juncos, fazendo um bom trabalho com esse carro. Bandeira verde para ele. Depois teremos McLaughlin da Penske, Daly da Daring Rainbow, Malucas da Penske e o Rosenquist da Meyer Shank. Vem Rinus VeeKay, já usando o híbrido também quase todo. 240. Nós que já tivemos um holandês pole position em Indianápolis, Arie Luyendyk. Em 3 oportunidades. Primeira volta, 232.1. 232.1, ele foi mais rápido que Palou na primeira volta dele, Vitor. Pois é, Thiago, a questão é saber se ele consegue manter alguma coisa muito parecida com essa ou não perder tanto assim, mas é uma volta muito rápida, até porque ele também usou a energia extra na primeira volta. Não bate 240 agora na segunda passagem pela reta oposta. Olha como a balança, o carro segura no limite ali. Tá confiando muito no pneu, gasta de novo o híbrido. Vamos ver a segunda volta. 230.3, perdeu tempo. Perdeu tempo, aquela balançadinha custou um pouco para ele, mas ainda na briga para ficar entre os 6 mais velozes. Na segunda volta, o comparativo, o Palou fez 231.4. 240, recupera terreno na terceira volta, pode melhorar o VeeKay. Quase 225 na curva, perdeu um tempinho de novo na 3. 224, foi um dos mais lentos na curva 4. Aí Rinus VeeKay. 228.6. Vitor, o tempo, o vento tá mudando de novo, pegando alguns pilotos de calça curta, hein? Exato, Thiago. E você vê, ele bate 240... Olha como balança o carro. O carro tem uma tendência de ir para o muro bem grande. Vai muito na linha do carro do Caio. Você tem um carro muito rápido de reta, mas aí você sacrifica a curva e aí na tangência esse carro aí vai se aproximando cada vez mais e balança muito, ó. Vê de novo. E se não tira o pé, era muro. Se não tira e muito pé, era muro. O VeeKay vai fazer o pior de todos os tempos até agora e é isso aí, ó. VeeKay 209.5, ó, o Caio Collet tá se segurando na bolha ali. E garante o Ferrucci na disputa da pole position. Olha agora como ele foi, olha como balançou tudo. Uou. Scott McLaughlin, o carro que ano passado não correu a Indy 500. O Scott McLaughlin. Olha o flashback dele. Ele que no treino livre para a sessão de classificatória final acabou batendo.
E foi um carro aí rápido, viu, Thiago? O carro estava rápido no passado. Aí na volta de apresentação que ele aconteceu, na volta de apresentação, Ah lá, Roberto Guerreiro. o Roberto Guerreiro tem um agravante, porque o Roberto Guerreiro era pole position. Simpático colombiano Roberto Guerreiro. Vamos com o McLaughlin. E foi essa panca do McLaughlin que meio que desencadeou toda a treta do atenuador da Penske, né? Porque seguraram ali, o quali atrasou um pouco, foram mexer no carro do Newgarden, aí viram que estava errado o negócio, deduraram todo mundo e aí a Penske teve um outro episódio controverso ano passado. Galera, segue com a gente. Fabrício Almeida, o Ferreghetti, o Matheus Lucas, o Fidalgo. Galera chegando cada vez mais com a gente, Indy na ESPN, o Ramos, o Fernando. Vamos com um carro de pintura icônica. Vamos de carona com o McLaughlin, você que tá com saudade de ouvir o motor roer, rugir. Bandeira verde para o Big Mac McLaughlin. E sobre Vicky, a declaração dele, ó, o carro saía tanto de frente que eu não conseguia segurá-lo nas curvas. E esse, aparentemente no controle total, o McLaughlin sem usar o híbrido, 242! 242 Scott McLaughlin! Vamos ver o que ele consegue fazer na primeira volta. Na linha, 231.8. O Caio Collet na primeira volta foi mais rápido do que o McLaughlin, que bateu 242. Para quem está chegando agora, Caio Collet teve uma volta ruim. A terceira e a quarta volta do Caio, especialmente a terceira, acabou perdendo tempo. O Caio Collet, por enquanto, é o sétimo. Olha só, o Caio tava com a melhor média nas duas primeiras voltas. Na verdade, esse comparativo do Caio que você vê é a briga do McLaughlin com o Caio para ficar entre os 6. (231.3). Foi essa volta do Caio Collet que acabou comprometendo a volta dele. O Caio tava rápido de reta. Olha, Vitor, como o Caio tava rápido de reta. O carro, eu acho que é a mesma coisa, ó, tá vendo? Ó, 242 o tempo inteiro, Thiago. Tirou o pé. Aí na curva segura. Segura porque é pro muro. Tirou o pé o McLaughlin. Vamos ver essa volta. Caio sonhando. O pulso ainda pulsando pro brasileiro. Quem sabe ficar com a sexta colocação. Caio no momento é o sexto. Ó, nada. Tá aberto, hein? Tá aberto porque foi para 229.9. Vai usar o híbrido. O Caio ainda respirando no quali das 500 milhas de Indianápolis. A maior velocidade do dia em Indianápolis pode ficar fora. Tirou o pé de novo. Tirou o pé de novo. Vem para completar o Scott McLaughlin. Será que Caio vai ficar ainda na sexta colocação? McLaughlin ganhou do Caio por muito pouco. Lamenta o Caio Collet na imagem, você vê. Foi por Em tempo, Thiago, 26 milésimos somando as 4 voltas. 2:36.130 para o McLaughlin, 2:36.156 para o Caio. Por pouco. O McLaughlin tá, a gente sabe que tem agora 4 carros muito rápidos ali para a pista, ainda faltam 3 carros, perdão. Conor Daly, David Malukas e Felix Rosenqvist. Acho que dificilmente daria pro Caio. Mas o McLaughlin também está ameaçadíssimo.
E tem um ponto, Thiago, que é o seguinte: você vê que há uma sequência de carros que estão apostando na mesma estratégia. Tem uma velocidade muito alta na reta e perigando ali na curva, tira o pezinho ali na curva. Então, talvez seja o caso para essas equipes, Dreyer e Rainbow, o segundo carro ali da Penske, do Malucas e do Rosenqvist, ver o seguinte: olha, vale a pena fazer uma volta muito parecida com o que o Ferrucci fez, que as 4 voltas estavam ali mais ou menos constantes, e se colocar na casa de 231,0, 231,30, ou vale a pena eu explorar a velocidade máxima, mas ir perdendo o rendimento ao longo das 4 voltas. Os últimos casos mostram que um equilíbrio maior do carro, tirando um pouco de velocidade, talvez seja o caminho para encontrar a sua passagem para a próxima fase. E chama atenção de novo a questão do vento. O vento está muito forte e realmente a gente não vê há um bom tempinho alguns pilotos conseguindo fazer as 4 voltas cravadas. O Palou fez as 4 voltas cravadas, Ferrucci fez as 4 voltas cravadas, o Pato fez as 4 voltas cravadas, além também ali do Vic e do Dixon que estavam mais atrás, mas há um tempo depois que o vento mudou de direção de novo em Indianápolis que a gente não vê os pilotos com as 4 voltas cravadas. Então, curioso, por exemplo, Thiago, o Pato numa dessa, o Pato está classificado já de novo. Está classificado. E o mais interessante, nós ouvimos o Pato falando: e aí, Pato, o que você achou da sua volta? Ah, foi uma... Quer dizer, com um carro que está uma ele está indo para a próxima fase tentando a pole position. Então, a situação que nós estamos vendo aqui no treino de hoje é muito diferente do que vimos nos últimos anos. Primeiro, pelas mudanças da pista, pelo vento e porque as equipes estão sem saber exatamente o que fazer para achar o melhor acerto do carro durante as 4 voltas. A torcida acreditou aqui, o Paulo com a gente, o Bonan. Galera na hashtag Indy na ESPN. Por muito pouco o Caio não conseguiu. O Luiz Gustavo, cadê o Newgarden e o Lundgaard? Foram eliminados, nem foram ali. O Lundgaard vai largar na 19ª colocação na prova no próximo domingo. O Newgarden na 24ª colocação na prova no próximo domingo. 13h. Você é ao vivo com a gente na ESPN 4 e também no Disney Plus domingo que vem. É um dia para você acompanhar todas as corridas aqui na ESPN. No Disney Plus terá 600 milhas de Charlotte também à noite. Vamos agora com Daly, Malucas e Rosenqvist. I doubt that holds up, honestly. It's depends on Chevy just being a little bit more front. I was really battling in the 3 most laps, so I was trying to play with the tools and weight jacker and front bar and all that sort of stuff to get it to turn, but it just wouldn't turn there. So sort of put the white flag up and sort of just did what I could. And sometimes you just got to do that. So yeah, we'll see. Hopefully, maybe we can get through. But talvez a gente consiga avançar, mas eu acho difícil. E eu acho difícil mesmo. Mas vamos ver, condições mudando. E agora a gente também tem uma questão de temperatura, Vitor. Enquanto a gente vê o Conor dele indo para a pista, porque já tem agora um pouco mais de sombra na reta principal. E olha só como o vento mudou demais também aqui, ó. As velocidades. A curva 4, que era a pior de vento, agora é a curva 2. Aí você vê na 4 como o vento está contra o piloto, né? Tanto na 3 quanto na 4, o vento pega e empurra o piloto para a direção contrária. Então tem que tomar cuidado nessas curvas todas. E esse é o cara que até então não tem uma queixa do carro. Vamos ver. Só para ter uma noção, as rajadas de vento enquanto bandeira verde... Os ventos de quase 28 km por hora, 27,3 km por hora. O vento já balançou o vento de novo ali o Conor dele. Vamos ver a velocidade final dele, Conor Daly. Já pediram ali o Air Jacket, que é o ajuste. Não bateu 240, teve que tirar um tiquinho de velocidade. Mas ele entra a 229 aqui. O pessoal estava reduzindo para 224, 25. A volta é boa. Média. Não é tão boa, não. 231.0. Vamos ver, Conor dele será que toda aquela expectativa de sonhar com a pole position vai ficar frustrada na sua volta entre o top 12. Ainda hoje. O Fast Six e o pole position em Indianápolis.
Vamos ver a segunda volta. De novo ali pede o ajuste de barra, 231.2, melhorou. Melhorou. É uma volta, a gente ouve aplausos, é uma volta que pode colocá-lo entre os 6, Vitor. Exatamente, Thiago. Então, aquela questão da volta anterior foi logo quando você se ali na curva 1. Vamos ver, não vai chegar a 240 pelo jeito. Não. Só de conseguir chegar no final da reta oposta já dá um lucro pro Conor Daly. De novo, não usando um híbrido. Tirou um tiquinho, o pé pode custar uns décimos importantes. Público aplaudindo em Indianápolis. É o piloto do povo desse ano, Conor Daly, 230.4. Tá no gargalo, tirou bem o pé agora. Aí usa o híbrido. Vai ser no limite a briga com o Simpson. Com o próprio McLaughlin para saber se ele vai ficar entre os 6 mais rápidos ou não. 240 na última volta. Teve que tirar o pé também ali para não estampar o muro da 3. Usa toda a potência, tira o pé de novo. Vem para a bandeira quadriculada, vamos ver se Conor Daly fica entre os 6 ou não. Conor Daly é o 6º. Ele é o 6º. No limite ainda faltam 2 carros. Mas a galera em Indianápolis já tem o seu preferido, Vitor. Na ausência de Ed Carpenter, sobra Conor Daly para ser a figura local para levar a equipe, para levar a torcida. Mas é interessante notar como nos últimos anos o Conor Daly sempre aparece ali liderando a corrida, e eu não duvido que aconteça isso na semana que vem. Até foi observar, Thiago, temperatura na semana que vem é previsão de 27 graus, não tem previsão de chuva, então ok para as condições, só que a semana inteira vai ventar bastante, então vai ser um trabalho interessante para as equipes ao longo da semana, sobretudo segunda-feira e sexta-feira, acertar o carro para a corrida, considerando que há uma dificuldade muito grande no que estamos vendo agora. Agora vem Malucas e depois Rosenqvist, os 2 mais rápidos. Caio Collet, por enquanto, com a 8ª colocação. No pior cenário, Caio Collet top 10 no seu primeiro quali em Indianápolis. Malucas, que foi o segundo mais rápido na sessão da manhã. Vamos de carona com ele, literalmente com carona com ele. Lap 1, engine 3. Vem Malucas. Já usando um pouco do híbrido também, já usando bastante do híbrido na primeira volta. Ó, 238. Nessa hora, você tem um carro mais estável de curva, acho que é mais negócio do que ter velocidade final de reta, hein? Você entrou 228 aqui, ó, o carro tá bom. Malucas completa a primeira volta, 231.5. De novo, gasta o híbrido. Regen, não chegou a 200, beliscou 238 no final, Vitor. E pois é, o carro entra muito rápido a 230, você vê que outros carros sobem muito rápido a velocidade, o dele não, parece que segura essa velocidade e nas curvas ele não perde tanto, então é um carro mais constante, Thiago, é o caminho. É o caminho para ficar pelo menos entre os 6 agora, 231.3. Nesse momento, apesar de cair um pouquinho, suficiente para passar bem entre os 6. Perdeu um tempinho agora que vamos ver. Ó, 238 vai beliscar no final de novo. Mas cravado nas 3 voltas.
De novo Malucas. 231.2 por enquanto, é a segunda melhor média, hein? É a segunda melhor média no Malucas por enquanto. Lá vem Malucas para se colocar entre os 6 mais rápidos, para entrar na briga pela pole position. Cravando as 4 curvas. Malucas vai ficar entre os 4, entre os 6. Lá vem Malucas quadriculada, 231.7. A melhor volta foi a última. Incrível o Malucas, garantido. E vou te falar, Vitor, é um acerto que vai colocá-lo na briga pela pole, hein? Thiago, para esse momento, você vê a diferença dele para o McLaughlin. A mesma equipe, ele sofria ali, o dele vai dar entrevista, né? Porque, obviamente, ele está fora da luta pela pole. Mas se a gente ouve... Não. Mas você vê, a Penske foi para acertos completamente diferentes. Para o McLaughlin, o espanto, né? Todo mundo estava batendo em 240, de repente o cara bate em 242. Só que para segurar esse carro na curva, né? Então... foi mais salutar pensar numa estratégia em que, por mais que o Malucas entrasse em todas as curvas a 229, 230, o carro demorava para ganhar velocidade, chegava a 237 ali, não querendo ir para 238, mas contornava a curva de uma forma suave. Então, o negócio é você fazer com que o carro não tenha uma velocidade máxima, mas que consiga contornar a curva com uma estabilidade suficiente para mantê-lo num patamar similar em todas as voltas. Foi o que o Malucas fez. E olha agora como o vento mudou radicalmente. Nós estávamos com ventos de velocidades ali acima de 16, 17 milhas em quase todas as curvas. Agora só na saída da 4 que está a 15 milhas. O vento deu uma acalmada. Tá um tempo maluco. E isso você pode pensar, o que isso muda? Muda bastante coisa. Nós estamos brigando por milésimos de segundo nessas 4 voltas, então qualquer situaçãozinha de tempo de pista mais fria, que nem eles estão pegando aqui na curva 1 e 2, pode fazer a diferença. E vou te falar, sei que o Caio, muita gente vai sonhar com essa terceira volta do Caio, viu? Se ele encaixasse aquela terceira volta bem, ele estava na briga pela pole. Mas, primeira vez na Indy 500, vai largar no top 10. Caio Collet, você vai acompanhar com a gente no próximo domingo, 1 da tarde, ESPN 4 no Disney Plus. Estaremos juntos nessa, eu, o Thiago Alves e o Vitor Martins. Aí Rosenqvist, o mais rápido da semana em Indianápolis. Bandeira verde, esse é o carro favorito para pole, hein? Foi o único que conseguiu uma média na manhã de 232.599. Chegou a andar 233 de média no treino na sexta-feira. E vem acelerando agora o Felix Rosenqvist. Quase 240 no final. Palou que na primeira volta fez 232.0. Vamos ver Rosenqvist. Ele passa a primeira volta, 232.3. O público aplaude. Foi a volta mais veloz até agora da sessão classificatória do top 12. Ali o spotter dizendo alguma coisa para a curva 3. 240 no limite de novo. Pé cravado, termina 233 a curva. 229. Vamos ver a segunda volta de Felix Rosenqvist. É o carro mais veloz de Indianápolis. 232.1. 2 voltas a 232, Vitor. E o carro não perde velocidade. É o caso de olhar para esse carro e a Meyer Shank para a corrida como um todo no seguinte sentido. É o carro mais bem acertado de longe para essas condições. Claro que na corrida muda um pouco, mas ele encontrou um balanço ideal, que ele bate 240 no final da reta e consegue contornar a curva com alguma estabilidade. Alguma? Ele tá cravadaço. Toda a estabilidade do mundo. Vamos ver agora Rosenqvist.
Pessoal falando do deploy, bandeira branca para ele do 231.7. É uma volta demolidora de Rosenqvist para se colocar na disputa da pole como mais rápido. Agora ele gasta todo o híbrido. 240 e por muito tempo no 240. Cravado na 3. Cravado na 4. Classificado e como mais rápido. Classificado e como mais rápido. A meta é parar Rosenqvist 230.2. Os suecos fazem a festa. Foi mais lento que a primeira vez, é verdade, mas as condições são diferentes. Classificado, Vitor Martins. 2:35.1 é a soma das 4 voltas. Palou 2:35.3, né? Que para Indianápolis uma diferença de 270 milésimos é uma diferença considerável, e vemos agora 232.0 contra 231.6. Você vê que a diferença do Palou para os demais é similar à diferença do Palou para o Rosenqvist. Nós temos um favorito muito claro, a pole position das 500 milhas de Indianápolis. Não víamos isso nos anos anteriores, mas liderança nos treinos, liderança na classificação 1, liderança nesse momento, significa que assim, não toque nesse carro, é o carro para pole position. Tá aí, Felix Rosenqvist. Keith Simpson será o 7º, Conor Daly o 8º, Scott McLaughlin o 9º, Caio Collet na 10ª colocação em Indianápolis, Scott Dixon o 11º, Reynolds Vicky o 12º. Aplausos para o carro 60. Trocar pneu, passar um paninho e ir para volta final. Classificados na ordem que vão para a pista: Rossi em 6º, Pato em 5º, Ferrucci em 4º, Malucas em 3º, Palou em 2º e Rosenqvist o mais rápido. Será essa a ordem que eles vão para a pista. Vai primeiro Rossi, depois Pato, Ferrucci, Malucas, Palou, Rosenqvist, os 6 classificados. 2 motores Honda nas 2 primeiras colocações, 4 motores Chevrolet e um piloto de cada equipe. Temos um piloto da Carpenter, um piloto da McLaren, um piloto da Foyt, um piloto da Penske, um piloto da Ganassi, um piloto da Meyer Shank. 6 marcas diferentes na briga pela pole position em Indianápolis, Vitones. A surpresa é não ter o Conor Daly aí com a Dryden Rainbow, que andou muito bem ao longo do tempo e ele larga na 8ª colocação, mas sobretudo confirmando o que falamos, Thiago, não que tivessem passado e não mudaria a situação, é ver a ausência da Andretti como figurante a lutar por alguma coisa. Ou esse carro vai estar muito bem acertado para a corrida e eles vão fazer uma recuperação interessante, ou esse ano não é o ano da equipe que chegou a brigar por vitórias em outros anos, sobretudo com o Marcus Ericsson, que venceu as 500 milhas de Indianápolis. Na pista terminou em 2º, mas acabou desclassificado no ano passado. É realmente algo que coloca a equipe numa sombra não esperada, mas de novo, é um ano muito particular e estamos observando o domínio de um carro que não víamos em anos anteriores, como é o caso de Rosenqvist, que eventualmente até pode não se repetir para a corrida. Classificação é uma coisa, o acerto da corrida é outra, mas há uma dificuldade geral para que essas equipes encontrem o acerto ideal, e serão apenas 2 treinos, um amanhã e um na sexta-feira, para achar esse acerto. É curioso o que está acontecendo, Thiago, e repito, e lembremos a frase clássica de Pato O'Ward: o carro está uma M3 pontinhos, e ele vai disputar a pole position. E ele falou M mesmo, até lá nos Estados Unidos eu vi aqui que o Thiago Alves dos Estados Unidos pediu desculpas pro pessoal ali, porque ele falou M. A gente vê o carro número 4, carro do Caio. Que seja um bom carro para a corrida, Caio. Chegamos a sonhar ali com a pole position, com a disputa da pole position, mas saldo positivo até agora, Vitor. Por primeira vez correndo a Indy 500, o Caio Collet foi o mais rápido no primeiro Open Test que nós tivemos. A gente vê aí a equipe saudando o pessoal. Foi bem nos treinos de simulação de corrida, o Caio. Andar no tráfego é complicado em Indianápolis. O Caio só tem uma prova em oval
que foi disputada esse ano na Fórmula Indy e não foi bem na primeira prova, é verdade, em Phoenix. Até agora, uma preparação positiva para o brasileiro. Muito bem ao longo do mês, né, no caso, né, Thiago? Mas só que eles vão mostrar do Dixon. Olhando. Ele estava frustrado, o Kyle Dixon, que na sessão da mais cedo, né, acabou ficando fora. Você vê aí como os outros pilotos. Mas você vê que ninguém tá feliz, né, Thiago? Tá todo mundo... E aí? E a questão do Caio... A gente, ó, mesmo o Palou passando em 11º na classificação, esse é o único carro que tá, assim, completo. É como você falou. Não muda, troca o pneu, dá uma lustradinha e vamos embora, que é o favorito muito grande a pole position. Mas, no caso do Caio, me parece que houve algo muito parecido com o que aconteceu com a Penske. Quando o Ferrucci sai para a volta dele e ele faz uma volta muito constante em sua sequência de 4 voltas, ele desce do carro muito parecido com a impressão que o Pato teve. A volta do Ferrucci, se você observar, não é boa. Não é tão boa, inclusive, quanto a que ele havia feito na classificação 1. Então me parece claro que aí a equipe Foyt, tal qual fez a Penske, vamos fazer o seguinte. Se a volta do Ferrucci foi essa e nós temos mais desempenho para isso, vamos modificar esse carro, vamos tentar tirar mais velocidade dele, mas sacrificar ali nas curvas. E talvez, estou especulando, não há nenhuma informação, talvez seja essa a questão que tenha tirado o Caio da pole position, tal qual tirou o McLaughlin, por exemplo, quanto a gente viu em comparação com o Malucas, que sofria para alcançar 238 e não teve ali tanta variação na sua volta. Tá aí Alexander Rossi rindo. Que milagre. E perguntaram, você pode ir para a primeira fila? Ele disse não. It's been a really good day for the 20 Esse é um bom carro para o carro número 20. We had a really difficult run in uma prova complicada in the first run. Like na primeira ida. It was probably the hardest qualifying run I've had around here, and then we went too Tem far 8 the other vitórias way na Índia, a mais importante a primeira, 10 anos atrás na pista. Condições bem traiçoeiras. Just nail it. Like it's the same for everyone, but you gotta guess right. I want to say second row one more time because you are guaranteed to start at least in the second row. Segunda fila porque em Indianápolis as filas são de 3 carros. Aí Malucas estava voando todos os dias. Você foi agora para frente. Ele é o representante Penske de novo. Ele é o Penske que vai largar à frente. Well, I think it's all just coming together now. We've had 2 4-lap runs, and I've learned from both of them. So I think we're going to try to get the collective here, try to give it all out, and really just push it to the limit here. It's a game, right? How much do you want to push that limit? And we're already getting pretty close to it, but I mean, look, it's already been a fantastic run here, and it's been smooth. So we're going to keep this momentum going. How much do you want to push that limit? We're going to be pushing pretty hard here. I'm just like thinking here, I'm debating, and I think I might go back to my engineer and maybe debate a little bit more. I don't know. We're going to be pushing it. Thanks, David. Vamos acelerar, vamos no limite. Pensando ali, o Malucas. E o Neil Garden, o que deve estar pensando, né? Será que o Neil Garden tá correndo de novo? Porque ano passado, lembra? Ele saiu correndo pela pista ali quando ele estava desclassificado no quali. Não se vê falar do Neil Garden, né, Thiago? E você tem ressaltado sempre aquele ponto. É o último ano de contrato dele. Exato. E voltamos a ressaltar. Ele ganhou uma corrida esse ano? Ganhou. Analisando a corrida, pegando aquela lupa, ele merecia ganhar aquela corrida? É questão também de mérito, né? Mas foi o trabalho naquele último pit stop de uma corrida com várias estratégias que estava na mão de Christian Rasmussen, que aí se envolve no incidente com o Will Power, aí naquele momento vai para o box Pato O'Ward, ele parecia ganhar a corrida e no final das contas o Neil Garden consegue passar Pato e ganhar a corrida. Não é uma temporada brilhante de Neil Garden, tal qual não foi no ano passado. É claro que você olha para o histórico e você pensa, pô, ele é bicampeão, ele já venceu 2 vezes aqui em Indianápolis, então você tem uma consideração pelo piloto. Mas são 2 anos em que ele não faz um campeonato de quem se espera de Neil Garden, mas mais do que isso, a temporada 2026 é ofuscada pelo piloto do carro número 12, que é David Malukas, que constantemente larga à frente de Neil Garden. E por uma equipe que imaginamos ter as melhores condições e condições iguais para os 3 pilotos, ver o Neil Garden sem a questão de atenuador e problemas largar num miserável 24º lugar, diz alguma coisa sobre o que deve estar acontecendo com o Neil Garden, porque não é possível que toda a prova ele tenha algum problema.
Vamos ver, galera ligada, segue no carro ali. O Rosenqvist nem saiu do carro. Nem saiu do carro. O Abadá que tá mais bonito, né, para essa corrida, né, Thiago? Tem lá 212 patrocinadores? Tem, mas tá mais harmônico. Quem tá ligado com a gente é quem já correu nessa pista. Marco Greco participando da transmissão na Indy na ESPN. Bacana. Dizendo que em 96 ele classificou pela AJ Foyt média de 228.8. Em 1996. Primeira prova que nós tivemos ali da época da IRL. Pole position naquela ocasião foi Tony Stewart. Em 96? Em 96. Não, Thiago. Em 96 o pole foi Scott Brayton. Ele aliás, inclusive, hoje faz 30 anos que o Scott Brayton morreu. Eu tenho a impressão que foi isso aí. É que o Tony, é verdade, o Tony Stewart largou na frente naquela ocasião, mas o pole position foi o Scott Brayton, bem lembrado. Exatamente. Aliás, é a última morte que nós tivemos em Indianápolis numa Indy 500. Foi exatamente há 30 anos. O Scott Brayton fez a pole position, aí teve um treino nos dias seguintes. Ele se acidentou, se eu não me engano, batendo na curva 4, morreu. E aí foi chamado Daniel Gass para substituí-lo. E aí, como acontece esse tipo de situação, né? Se tem que substituir um piloto, o Daniel Gass não larga na primeira colocação, ele larga em último, porque quem classifica é o carro. Quando tem a mudança de piloto, você coloca na última colocação. E foi aí que o Tony Stewart largou em primeiro. E quem ganha aquela corrida é Bud Lazier, senhor amado. Bem observado, ligado pela correção, Vitor. Olha aí, será que 5 garrafas de leite para Hélio Castro Neves? Por que não Drive for 5 correndo pelos 5? O Hélio Castro Neves, tradição de Indianápolis, é realmente ali a garrafa de leite para o vencedor. E bem lembrado do Scott Brayton, que fez 2 poles seguidas, né? Ele foi pole em 95 e pole em 96. Nesse momento os carros estão na pista porque eles estão aproveitando para refrigerar os carros. Então, ó, baixar as temperaturas. Os 6 que vão para a disputa da pole position. Está previsto para começar às 7 horas da noite, aqui no horário de Brasília, a disputa da pole position. Também tá aí, você vê o Palou, o Scur ligado com a gente. Obrigado pela companhia. Mais uma vez o convite para você. Domingo que vem, 1 da tarde, ao vivo ESPN 4, também no Disney Plus, às 500 milhas de Indianápolis. Amanhã no Disney Plus você vai poder ver esse treino. Como todos os treinos você pode acompanhar amanhã. Na sexta-feira tem o Carb Day no Disney Plus. No plano premium do Disney Plus você vê o Carb Day. E também vê ali a disputa das equipes, né? A disputa de pitstops. Que nós temos também todos os anos em Indianápolis. Doutor Martins, você tem alguma informação sobre Indy em Goiânia? Não mais além daquela, viu, Thiago? Bom, primeiro que Goiânia voltou a receber corridas, né? Nós tivemos Stock Car nesse final de semana lá em Goiânia. Mas até o momento a informação que a gente tem é muito similar à que tínhamos nas últimas etapas, né? A visita que foi feita por parte da organização da Indy, tanto os diretores aqui da Indy no Brasil, Carlo Ganci esteve pessoalmente num primeiro momento em Goiânia, depois a comitiva da Indy dos Estados Unidos também visitou o autódromo. Naquele momento ainda estava naquela questão sobre o problema do asfalto que nós vimos em relação à disputa do GP do Brasil da MotoGP. Depois agora, né, o asfalto foi refeito, foi reaberto. Não tenho informações, sinceramente, como a questão do asfalto transcorreu ao longo do final de semana na Stock Car. Me parece que não houve grandes problemas, mas é uma questão de organizar ali uma data no calendário e de como a Indy, de novo, vai pensar no seu crescimento tal qual fizera anos atrás, na época dos anos 90 sobretudo, anos 90/2000. É claro que a cisão em 96, como a gente sempre falou e citamos agora há pouco dessa corrida, né, Thiago?
você tinha uma única categoria até 95, num crescimento absurdo. 95 teve o ano da vitória de Jacques Villeneuve, que abriu para que Villeneuve pudesse correr na Williams em 96 pela Fórmula 1. Era um momento de crescimento da categoria e então o presidente Tony George de Indianápolis resolveu montar a sua categoria, separando em IRL e kart. Mas aí a kart continuou sendo a categoria principal, mesmo não tendo Indianápolis. A Indy continuou crescendo e teve aquele processo de desenvolvimento para outras praças, sobretudo na Europa, em Lausitz, e na Inglaterra, Lausitz, onde Zanardi perdeu as 2 pernas. E depois houve uma retração, mesmo com a união da Indy, Thiago, em 2008, né, voltando a ser uma categoria única, houve uma retração para o mercado americano, tendo apenas provas em Estados Unidos e em Canadá, e sempre houve aquela tentativa de voltar ao Brasil. Houve corridas no Brasil, né, durante um tempo no AMB, e ficou naquele limbo, né? A Indy ficou parada em um determinado momento, porque você chega no ano de 2010, 2011, tem a morte de Dan Weldon, você faz um novo chassi para a temporada 2012, e depois de então você corre com o mesmo chassi adaptado às condições de tecnologia e segurança com aeroscreen. Então, quer dizer, você tem uma categoria que corre há 16 anos, basicamente 15, 16 anos, com o mesmo chassi. E tem toda aquela preocupação também com gastos, com economia, fazer com que as equipes não tenham tanto dispêndio assim ao longo desse tempo. Então, tudo isso, Thiago, eu estou só contextualizando para dizer que a Indy chegou num patamar em que ela precisa crescer de novo. Ela tem que ter, nenhuma categoria no mundo, seja do tamanho que for, corre com o mesmo chassi, sendo monomarca, fabricante do mesmo chassi, há tanto tempo. Então está na hora da Indy fazer essa mudança que só vai vir em 2028, ao mesmo tempo que pensa em novas praças. Arlington passou a ser nesse ano o mínimo exigido para a Indy pelo sucesso que entregou enquanto evento. Então é para isso que a Indy está olhando outras praças e vem para o Brasil olhar para Goiânia. Há alguns pontos a favor. Goiânia tem uma estrutura ali, um autódromo interessante para você ter uma disputa. Há outros pontos contra, que é o fato de você ter, como teve na corrida da MotoGP, você tem um grupo ali de cidades que tem de ficar atentas ao que está recebendo, para o que precisa uma categoria desse porte, como é a MotoGP e como é a Indy, né? Você tem um grupo hoteleiro ali para receber 15, 20 mil pessoas e um autódromo que recebe 50 a 55 mil pessoas. Então você precisa ter ali realmente uma estrutura para você levar esse público e para que todo mundo possa ter um conforto suficiente. Então, entendo que seja um caminho interessante para a Indy voltar a pensar num crescimento fora dos Estados Unidos. Sim. Só que esse crescimento, Thiago, entendo que precisa passar por 2 praças. A primeira, antes do Brasil, é o México. E aí entender quais são os fatores que até agora, tendo Pato Howard como principal homem da Indy, cara da categoria, para vender a categoria para o mundo inteiro, como é que não tem uma corrida no México? O próprio Pato fala da questão de promotores, de patrocinadores que ainda não alinharam corretamente para que a prova vá para lá. Não vai acontecer em 2027. Então, o que temos aqui é esse cenário em que a Indy precisa fazer essa ampliação na sua categoria de provas e de estruturas que ela já falhou, como por exemplo Nashville. Você lembra bem, Thiago? Porque lá não era ter uma corrida. Não podemos ter corrida em Detroit na corrida que temos atualmente, saindo de Bell Island, e mudar para a estrutura que eles foram, porque aquela pista é muito ruim. Então, ela precisa equilibrar esses pontos e talvez o Brasil, talvez o Goiânia, seja um ponto interessante para que ela possa ter um crescimento cada vez maior. Seria muito legal realmente o Brasil voltar a ter uma prova da Fórmula Indy. A gente vê ali já toda a expectativa em Indianápolis. A galera segue com a gente, Indy na ESPN. Indy na ESPN, a briga daqui a pouquinho de 6 carros. Os últimos acertos, os últimos detalhes. O atenuador da Penske ali. Tamo de olho, hein? Tamo de olho nessa parte traseira do carro da Penske que deu tanto o que falar no ano passado. A gente vê também ali ajustes na parte da frente. E tudo ficando pronto daqui a pouquinho para a briga
pela pole position. Você comentou sobre Arlington. Arlington que já tem, apesar de nós não termos o calendário definido, nós já temos a data de Arlington, que já foi divulgada a data de Arlington para o ano que vem. Eu estou até procurando aqui enquanto 21 isso. de março, talvez, Thiago? É o começo de março ali que nós tivemos Arlington aqui, ó, já falo para você aqui, cadê, achei. 19 a 21 de março. Exato. Para você ver o sucesso, porque a ideia era voltar com o GP do Texas no oval, aí arrumaram Arlington numa frente muito parecida, Thiago, com o que tem em Miami na Fórmula 1. Gosto da pista de Miami? Não acho que seja lá a grande coisa, embora tenha tido uma corrida muito boa da Fórmula 1 esse ano. Mas como evento, né, você pegar a estrutura lá do estádio do Miami Dolphins, né, você começar a ter uma concepção de um autódromo ali perto, né, você fazer um complexo esportivo, deu muito certo, a ponto da Fórmula 1 também renovar o contrato até 2412, a data que eles vão renovar até Miami. Então, muito daquele esquema foi aplicado para o GP de Arlington, a ponto de, assim, ninguém lembra do Texas, né, do oval do Texas, e a ponto de eles mesmos já se anteciparem e colocarem no calendário já a sua marca ali para 2027. Então, esse GP, embora não tenha sido uma corrida tão interessante, como evento, como atração, como produto, ele foi muito bom. Então, é esse o padrão que a Indy vai querer e tem que ter exatamente para as próximas novas praças que ela quer colocar no calendário. Eu lembro bem, o Zac Brown estava ali acompanhando tudo de perto e disse, é esse tipo de evento que a gente precisa para a categoria. Tava também ali o dono da holding que patrocina tanto ali, na verdade que é dona da Andretti e dona da Cadillac na Fórmula 1, o Dan Tauris estava ali presente também e elogiando muito ali, não, esse é o tipo de evento que nós temos que ter na Fórmula Indy. Vamos ver então, ficar de olho. E Thiago, sim. E só completando o que você está falando, era um final de semana que também tinha corrida de Fórmula 1. Então, note o peso que esses dois elementos principais de categorias da Fórmula 1 deram para o evento da Indy. O Alex Fernando com a gente, dizendo que vai tomar um café da manhã em Mônaco semana que vem. Lembrando que não, hein? Fórmula 1 vai correr no Canadá. Não teremos ali Mônaco, Indianápolis e Charlotte. Quem vai abrir o dia de corridas será as 500 milhas de Indianápolis, 13h, ESPN 4, Disney Plus. Aí a Fórmula 1 vai correr às 17 horas e às 19h tem as 600 milhas de Charlotte. Eu sei que no Disney Plus com certeza vai passar essa prova. Na ESPN 4 ainda não sei, não saiu a nossa escala. Palou também tá ali, ó, querendo saber se vai passar ou não. No Disney Plus, no plano Premium, com certeza vai ter Charlotte 600 no próximo domingo às 19 horas. Ao longo da semana, lá nas minhas redes sociais, no @ThiagoAlvesCar, também no @Vitones com Z, você vai ver ali as divulgações das nossas agendas completas. Mas, 13h, ESPN 4, Disney Plus, a Indy 500 confirmada. Já está até rolando chamada na programação dos canais ESPN. Olha só, vem a régua, os detalhes, qualquer milímetro pode fazer a diferença. A anatomia dos carros. A informação que eu vi é que às 5h57, horário Indianápolis, 6h57, horário de Brasília, os carros vão para a linha e aí vamos para as tentativas, uma tentativa de cada carro para saber quem irá largar na pole position. Para o pessoal que está chegando agora, já está definido, o Caio Collet vai largar na 10ª colocação, Caio, que se classificou para o top 12, e Hélio Castro Neves na 15ª colocação. Elinho, Vitor, você mesmo disse no começo da transmissão, foi conservador na sua volta rápida, 15ª colocação, foi o segundo mais rápido no treino de sexta-feira, também conseguiu ficar entre os 10 nos treinos de simulação de corrida. Como que você está vendo essa Indy 500 do Hélio Castro Neves, que quer colocar o seu rosto pela 5ª vez no troféu que está no centro da imagem ali, o Borg Warner Trophy? Thiago, vejo uma evolução bem interessante da Meyer Shank quanto a equipe desde o começo da temporada. A gente pode dizer hoje que a Meyer Shank ali, se falamos que tem um quarteto de ferro composto por Penske, Ganassi, Andretti e McLaren,
Hoje a Meyer Shank ali belisca querer ser um quinteto de ferro. Há uma evolução interessante dos dois pilotos, Marcus Armstrong e Felix Rosenqvist. O Felix Rosenqvist sempre foi um piloto muito bom em termos de classificação, pecava sempre em corridas, tinha muito acidente e tudo mais, parece ter melhorado a respeito disso. O Armstrong, já acostumado com quem a equipe, teve um começo de temporada muito bom e as últimas corridas não foram tão legais, mas ele está sempre ali beliscando bons resultados. Então, como grupo, a Meyer Shank tem hoje uma equipe melhor do que tinha no ano passado, também com essa parceria que tem com a Ganassi. Então, para especificamente Indianápolis, as coisas começaram muito bem em relação aos treinos. Você vê hoje um carro muitíssimo bem acertado do Rosenqvist, favorito a pole position. A gente via até na câmera on-board que estava no carro do Ferrucci, à frente do carro dele estava o carro do Rosenqvist. Enquanto todos os carros estavam meio abertos ali com o pessoal trabalhando nas últimas mudanças, o pessoal da Meyer Shank fez o que você estava falando agora há pouco, limpando, tranquilo, colocar ali um pneu novo, ver se está tudo ok, porque não tem o que fazer. E no ano passado, em específico, a Meyer Shank encontrou alguns problemas que ela foi descobrir, claro, com o passar do tempo e depois da calistenia do Rossi. Com o passar do tempo, ela foi entendendo quais eram esses problemas que elas conseguiram identificar e não reproduzir para esse ano. Então, de novo, como grupo, ela melhorou muito com a equipe e a preparação para esse ano é muito melhor do que do ano passado. Então, hoje nós vemos uma clara indicação de que o Hélio pode brigar, sim, pela quinta vitória em Indianápolis, porque ele tem um grupo muito unido e que se livrou de alguns problemas crônicos que tinha no ano passado. Basta ver o carro do Rosenqvist. A questão é, Thiago, como esses carros vão se comportar se vai ter uma prova muito similar ao que tivemos no ano passado. E por prova similar ao do ano passado, eu me refiro à dificuldade que esses carros tiveram para ultrapassar em condições de pista com bandeira verde. As ultrapassagens ocorriam ou nos boxes ou em relargadas. Então, vai ser necessário que o Hélio, ali na quinta fila, preste bastante atenção se ele vai conduzir o carro de uma forma conservadora, como ele teve na classificação hoje, ou se ele vai para cima já tentando ganhar algumas posições para alcançar um pelotão que anda com mais facilidade ali na frente. E aí falo, um trabalho que pode ser feito junto com o Felix Rosenqvist, que deve largar, imagino eu, pelo menos na primeira fila. Então, esse trabalho que vem conduzindo a Meyer Shank é um trabalho de primeiríssima qualidade que dá ao Hélio a possibilidade de ele conquistar a vitória na semana que vem. Essa câmera é incrível, você dentro do carro, com todos os detalhes, de painel, sem blur, sem nada. O carro do Malucas, já temos a ordem dos carros na pista. Rossi, Pato, vai ter um intervalinho. Ferrucci, Malucas, um intervalinho. Palou, Rosenqvist. E aí saberemos quem será o pole position que ganha $100 mil. $100 mil. E vamos torcer também para a Indy no ano que vem. O próprio presidente da Indy, né, reconheceu que faltou ali o 34º carro, pelo menos o 34º carro, para termos o Bump Day. Imagine o drama que nós teríamos com um Bump Day hoje, hein? Ao invés de ter essa espera gigante, estaríamos ali com alguns carros brigando ferozmente por uma vaga no grid. Eu até comentei semana passada eu comentei lá no Pelas Pistas com o Christian, falando sobre que o Bump Day é mais importante que o Pole Position em Indianápolis, porque tem toda aquela questão, quem vai para a prova, quem não vai. Imagina esse ano, quem estaria na bolha do Bump? Dennis Holger, Jacob Abel, Stingray Robb, até o Graham Rahal de novo estaria na bolha do Bump ali, hein? E assim, achávamos até que a Rahal Letterman Lanningham ia evoluir um pouco, né? E se a gente olhar, eles estão com o mesmo ritmo do ano passado, andando na casa de 229 milhas. Então assim, eles evoluíram. Os outros carros estavam andando em 234, estão andando em 232. Mas mesmo assim, eles estão andando ali atrás, eles não conseguem se achar em Indianápolis. Mas, Thiago, esse bump, na verdade, estaria entre Stingray Robb e Jacob Abel, porque
há uma diferença primordial desses dois pilotos em relação ao resto do grid. Eles andam muito aquém do que se esperava. Vamos com o discurso do presidente do Indianapolis Motor Speedway. The driver that emerges victorious is immortalized in racing history. Quite simply put, their life changes in an instant and changes forever. Helio Castroneves has realized the ultimate dream. When they introduced me, they didn't say my name. They said the Indy 500 champion. When that moment hits, I was like, okay, I did something special. Helio Castroneves joins the 4-time Winners Club. You show up there with 350,000 people. You don't know if you're going to be an Indy 500 winner or you're just going to be devastated. Checker flag, P2, man. No, man, I wanted that win. Once you win, you realize how big it is, how emotional it is. Alex Palou, he has won the Indianapolis 500. Yes! It just changes everything. Joseph Newgarden goes back-to-back, wins the Indianapolis 500-mile race. You win one of these, it's very special for everybody involved. It took 12 years for me to personally win it, and that's a lifetime when it comes to a career. For the third time, Johnny Rutherford makes his way to victory lane at Indianapolis. Well, it took me 11 years to figure it out, but once you learn something, you don't ever forget. And there is the checkered flag for Mario Andretti. Wanting to win this race so bad. Something that I cherish so much. What happens at Indianapolis is forever. His life has changed now. When it comes to motorsport, I think it is the very top of the list. It's more than just a race. It's part of people's life. That's one race that will change your life for the better. Campeões, histórias, momentos da maior prova do mundo. E mais uma vez você vai acompanhar com a gente aqui na ESPN no próximo domingo.